Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós outros, por nossa vez, convidamos a todos os ouvintes para juntos conosco nos irmanarmos, como disse o Cristo lá atrás. Onde quer que estejamos, 2 ou mais reunidos, então, em nome dele, estará ele conosco. E vamos desejar isso, que Jesus esteja conosco, e ele estará, representado pelo nosso amigo e benfeitor. E assim, quem quiser e puder fechar os olhos, fechem, e pensemos no amado Mestre. Não necessitamos mais pensar nele na cruz, porque ele não está na cruz. Ele está radiante, exuberante, nos irradiando amor a todo o universo. E vamos então pedir, ó amado Mestre, Deus, permita os bons Espíritos hoje nos trazer, quem sabe, as cirurgias espirituais, aqueles que necessitam. Quem sabe o alívio aos tormentos da alma. Quem sabe o auxílio material, objetivo, intuindo a cada um de nós um bom proceder. Ó Pai amado, te agradecemos tanto por tudo, e que assim seja. O tema de hoje: na obra da salvação. Por que Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Emmanuel discorre sobre o assunto. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola, é a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Irmão Jussi, que encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, agora aqui, fazendo uma reflexão sobre
os comentários de Emmanuel, a gente percebe a nossa pequenez, a nossa dificuldade de nos sentir divinos, de perceber a nossa essência. Então é reclamação, queixas, reclamações, decepções, é o que Emmanuel nos fala. Antônio, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. Percebe que nós, num planeta de expiação e provas, já desejamos a felicidade dos eleitos. Já queremos o máximo que pode ser alcançado através das notícias que os espíritos benfeitores trazem dos mundos celestes. Não é aqui o lugar. Então nós estamos numa jornada, num planeta em que nos possibilita, e Emmanuel fala que a Terra é a escola, é a oficina, aprender as leis de Deus, aprender os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus e diminuir, Antônio, sabendo sofrer bem, sabendo que a felicidade não é deste mundo, diminuir os tormentos voluntários que nós criamos para nós. Nossa, como nós criamos, né? Quais seriam alguns deles? Os tormentos voluntários. Olha, eu sei que agora eu vou chocar. E eu não queria fazer isso, mas o uso do celular, Antônio. O mau uso, né? O mal, mas ele é usado mal. O uso do celular. Cientistas nos dizem que o uso daquela máquina que emite luz azul e que prejudica o nosso estado só pode ser feito 14 minutos ininterruptamente. Bah. Hã? Bah. Viste? 14. Depois de 14, aquela luz de noite, ela interrompe o sono. Ela não deixa que a melamina, que é o que tu produz quando tu dorme, seja produzido. Melatonina, Entra perdão. nesse assunto aí, Dilson. Concordas com esse celular? É um tormento voluntário? Seria isso aí? Tanto assim? Eu acredito que ele alcançou ele é voluntário, mas ao mesmo tempo e de certa forma inconsciente. É uma ferramenta que nos favorece a vida, né, Dilson? Só que está sendo mal usada. Exato. Então, é verdade que o Jussi comenta, a tela azul, ela é imperceptível. Os aparelhos eletrônicos com dispositivo com as lâmpadas por trás, esses diodos emitem uma onda azul, uma luz azul. Ela é imperceptível. Para a gente dormir com leveza, nós temos que nos afastar dele aproximadamente 30 minutos. É um tempo razoável, mas ele não é seguro. O seguro é um tempo maior, porque cada biotipo, cada indivíduo tem suas diferenças. Olha que importância dessa lição que está sendo dada pelo Jussi e pelo Dilson, gente. Vamos observar isso com os nossos filhos, nossas crianças, os nossos netos. Vamos observar esse detalhe do tempo que tem que ficar sem interromper no celular. Vamos observar isso aí? Não use, né, Dilson? Não use como despertador, não bote do lado da cama. É uma irradiação, uma radiação que vai prejudicar o teu sono. Né? Então, só citei uma, Antônio. Tá bom, deixa assim. Deixa assim. Eu quero ver a opinião dele agora sobre o tema em si e chamar atenção sobre este assunto, bem-aventurados os aflitos, aqueles que estão desesperados, em cima do mal do século, o mal do milênio, até eu diria, que isso sempre existiu, que é a depressão que está matando, o suicídio está acontecendo pela depressão, e a solidão, a tristeza que nos invade, pelos tormentos que sofremos, tanto voluntários como involuntários, nos levam a tal de depressão. Como fazer para evitar a depressão? Vamos para a prática, então, do trabalho de hoje, porque diz bem-aventurados os aflitos, então aquele que sofre, está bem para ele ou ele tem que reagir? Tem que reagir ou não tem? O que está acontecendo afinal? Pois é. Agora eu provoquei, agora eu cheguei... Por aí. Eu quero a palavra, Jussi. Não, pode falar, Dilson. Então, a obra escrita por Emmanuel, ela não engessa
somente essa frase acontece porque não fomos, isso tudo acontece, esses tormentos voluntários, porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, na verdade, do sofrimento. O despenhadeiro escuro do sofrimento. Nós não fomos criados assim. Deus nos criou para alcançarmos a felicidade. Então, estava aqui pensando, né, o que nos leva hoje a fazer a escolha do celular, por exemplo. E dessa forma, sem os cuidados para o nosso corpo, sem os cuidados para um sono tranquilo, enfim, então também sem os cuidados necessários para evitarmos uma depressão ou também o suicídio. O que nos leva a isso tudo? Vamos voltar um pouquinho, em síntese de 2 minutinhos, pouquinho mais, da gênese da vida nossa. Nós quis Deus nos criar simples e ignorantes em algum momento da eternidade. Assim nós surgimos e Deus nos acrescentou um ingrediente que nós podemos chamar inteligência. Mas simples e ignorantes nós fomos então inaugurados e assim nós fomos aprendendo através dos estágios, nas existências, nos orbes, enfim. Considerando o planeta Terra, que é o que conhecemos, a gente não conhece os outros, não há como comentar. Mas comentando sobre o planeta Terra, um dia nós estagiamos numa época pela qual nós vivíamos em cavernas e a gente saiu das copas das árvores na busca de maior segurança, vivendo em grupo nesses buracos que chamamos cavernas, na busca do melhor, daquilo que nos satisfazia. Nossa inteligência foi então conquistando espaços e meios para trazer conforto ao nosso corpo, mas também aos poucos foi nos tornando mais descrentes e incrédulos. Hoje nós moramos nas cavernas modernas com aparelhos de ar que refrigera esse calor absurdo ou aquece num frio também intenso. Mas tudo isso porque ao longo desses milênios nós fomos nos tornando descrentes, acreditando que todos os prazeres podem vir como resultado único do nosso esforço, quando esquecemos que foi Deus que nos criou, quando esquecemos que foi Deus que proveu esse planeta, essa natureza pela qual a gente habita e pela qual nós podemos então transformar naquilo que nos traz mais conforto. É o nosso orgulho que nos cria essas condições e que nos leva a acreditar que o celular nos trará felicidade para aquele momento. E nós ignoramos que ele nos trará infelicidade nos momentos seguintes, pelo sono mal dormido, pelo um sono péssimo, de péssima qualidade. E Deus nos criou então para a ira, para a reclamação, para a guerra, ou Deus nos fez na sua essência boa, divina? Isso, Antônio. É bom que a gente refira com muita veemência isso, né? Deus nos criou para o amor. Simples e ignorantes. Por isso que a doutrina espírita ela é consoladora, porque ela explica. Porque se nós sofremos sem conhecer do sofrimento, nós nos revoltamos, Antônio. Aí que dá ira. Então, quando nós temos uma ferramenta que nos explica o motivo por que sofremos, qual é a nossa intervenção nesses motivos que nos fazem sofrer, a gente muda a consciência da dificuldade que está enfrentando. Outra coisa que a gente tem como uma bênção, Antônio, é a família. E nós transformamos a família em tormento voluntário. Ah, sim. Lembra aquela tua famosa divisão de lar e casa? Exatamente aquilo que nós devemos
raciocinar, refletir. Nossa maciça maioria vive em casas, em locais que nos acolhe para nos alimentar, para nós olhar televisão, para nós fazer higiene pessoal, para nós nos isolar, quando na realidade o lar não é nada disso. O lar é uma oportunidade que nós temos do encontro e do favorecimento a esta maravilha, que é a lei maior do universo, que é o exercício do amor. Dias atrás fizemos um trabalho, semanas atrás, sobre laços de família. E isso que está faltando, né? Está faltando ainda, porque aí começa tudo, né? Começa essa compreensão da verdade cristã, a verdade cristã. Tudo inicia no seio familiar, não é mesmo? Então nós, os pais, têm uma responsabilidade gigantesca com as suas proles, de dar bons exemplos. Por vezes não somos muito bem compreendidos, porque na rua a tecnologia ou a forma que outras famílias percebem a vida pode gerar uma confusão cognitiva àquele que está na nossa família. Mas o pai, ele tem uma responsabilidade. Naquele momento ele exerce um talento, o pai, a mãe, né? Uhum. E o talento dele naquele momento é de dar uma boa educação aos olhos de Deus, ao filho, à filha. E nós temos esta responsabilidade, pela qual o dia chegará que seremos cobrados por isso. Dia do tribunal do julgamento. O grande tribunal da Inquisição. Olha, vocês estão brincando com isso, mas em razão do nosso trabalho de exposição, me coube ler Ação e Reação. Gente, a justiça divina, ela é bondosa, mas ela é implacável. Ela é justa. Ela é justa. É justa. Ela é implacável. O que tu deve, tu tem que pagar. É perfeita. Tu tem que pagar, ela é perfeita. Então, nós, imbuídos desta capacidade de inteligência primária ainda, nós achamos que podemos burlar estas leis. Enganar. Fazer os jeitinhos, fazer os atalhos. E quando nós fazemos isso, por exemplo, com a família, Antônio, nós tiramos aquele núcleo que iria servir para o nosso conforto quando nós, nas provas da vida, fracassamos. Porque todos fracassam nas provas da vida. A gente cai e levanta toda hora. E aí onde é que nós deveríamos encontrar aquele ânimo, aquele conforto? No seio familiar. Mas lá é uma casa, ninguém me entende, eu não entendo ninguém. Então o tormento voluntário se instala de novo e eu não sei sofrer. E esse sofrimento realmente é difícil de superar quando tu sofre dentro da tua própria casa, porque ele não tem virtudes, ele não tem amor lá dentro. E às vezes as casas são um desassossego constante. E elas são preparadas para isso. Ela veio até com inimigos de outras existências naquele mesma casa, para que ali se tornasse um lar. Mas perdemos a prova. Aí sim, é um tormento que nós mesmos perdemos. E esse tormento, então, se chama voluntário. A grande obra da salvação, quando se fala em salvação, e está cheio disso na Bíblia, nos Evangelhos, a grande obra da salvação não é do corpo. Não é do corpo. É da alma, é do espírito. Isso que nós temos que entender. Esta é a grande obra da salvação. Até na sequência desse ensinamento de Paulo, que está em Tessalonicenses 5:9, eu acredito que o 10 e o 11 vai falar o seguinte, que Paulo convida para o exortamento uns aos outros, ou seja, o amor fraterno, né? Amar ao e próximo. aí fica assim, por que Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo? Na sequência, ele diz então, e por isso exortai-vos uns aos outros. Este é o ensinamento de Paulo. E também,
Porque Paulo, ele aprendeu por Jesus, né? Amem-se uns aos outros. Né? E ele teve vos que tenho amado. aprender pelo sofrimento, pela sua cegueira e outras coisas que ele fez. Então, nós que temos exemplo deles, não precisamos aprender pelo sofrimento. Pela Se nós dor. pegamos o exemplo dos outros, e os evangelhos estão cheios desses exemplos, e está cheio por aí ao nosso redor, nós podemos aprender pelo amor. Não seria mais fácil? Há 3 formas de aprender, Antônio. Aprender com os ensinamentos que Jesus nos coloca. Aprender pela dor dos outros, observando e vendo que está errado, então não faça a mesma coisa. Ou aprender com a dor, a nossa própria dor. E infelizmente, por uma opção instintiva, e daí vem a ira no processo, nós optamos na grande maioria das vezes como população a evoluir pelo próprio sofrimento. Pelo nosso... Pela dor. Pela- Se não é pela dor, é pelo amor. Se não é É. pelo amor, é pela dor. É assim que nós vamos nos aproximar. Então, nós temos escolha, né? Essa escolha Temos escolhas. é de cada um. Qual você quer seguir? Quem gosta de sofrer, eu pergunto. Todo dia de manhã, Dilson, a gente deve perguntar isso pra gente. Sabe quando a gente levanta e tem o hábito instintivo das higienes físicas, Sim. pessoais? Já está na hora, meus irmãos, de nós ter de manhã, quando levantamos, a higiene espiritual. É levantar com o coração voltado para esta pergunta: o que esse dia de hoje será para mim? Será um dia ruim? Será um dia de ira? Será um dia de maldade? Será um dia de confusão? Ou eu serei feliz nesse dia? Começamos ao amanhecer a mudar os destinos das nossas vidas. Só dependerá de mim esse dia, né? Jussi, estamos finalmente, pode encerrar então o nosso trabalho de hoje. Gente, bom, felizes estamos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de refletir sobre a nossa pequenez, sobre a nossa insuficiência, sobre a nossa insistência nos atavismos que tanto sofrimento até hoje nos acarretaram. Lições como a de hoje, compreensões como esta que Paulo nos coloca, e que tu trouxe com tanto amor, com tanta bondade, querido mestre, nos fortalece na estrada da vida. Sabemos que somos divinos por natureza, que então possamos, todo dia, fazer o esforço para que esse divino prevaleça nas nossas ações, transformando a nossa casa num lar, transformando o nosso comportamento em empatia, em acolhimento, transformando a vida na beleza que a criação divina nos reflete, o poder e a glória do nosso Pai. Muito obrigado por tudo, mestre. Que assim seja.